TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 2 de agosto. E você vai ver a seguir. Governo do Estado visita obras do túnel Extravasor em Petrópolis. Representantes do Governo do Estado se reúnem com empresários de Petrópolis. Ministério Público Federal pede indenização de R$10 milhões por danos coletivos causados pelos Correios em Petrópolis. Saúde orienta grávidas sobre prevenção à varíola dos macacos. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na manhã de hoje, representantes do Governo do Estado se reuniram com empresários do comércio de Petrópolis. Na ocasião, foi feito um balanço das ações que foram realizadas até o momento no município após as tragédias das fortes chuvas deste ano. Em visita realizada em Itaipava na manhã desta terça-feira, representantes do Governo do Estado se reuniram com os empresários do comércio local para fazer um balanço das ações de recuperação que foram feitas em Petrópolis após as chuvas que atingiram o município em fevereiro e março deste ano. Nós pegamos e fizemos o nosso auxílio emergencial estadual, o Supera RJ, só que em Petrópolis 22 milhões de reais investidos no Supera RJ, que faz inclusive aquecer a economia, porque a pessoa pega aquele dinheiro e gasta no comércio local. 305 mil famílias hoje no estado do Rio de Janeiro são atendidas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, CDL, falou ainda sobre a importância da ajuda para as vítimas, que também contribui para a recuperação do comércio. Recentemente, agora já começou a sair a ajuda do cartão, né, governador? Rapaz, esse cartão vai ser fundamental para socorrer as vítimas da nossa tragédia. E vai ajudar o nosso comércio. Tá? Nosso comércio. Serão quase 4 mil famílias que estarão recebendo um benefício de R$3 mil, tá? Que esse cartão de crédito, esse cartão de débito, será utilizado para a compra, tá? De móveis, eletrodomésticos. Então é uma ajuda muito importante, não só para essas famílias, como também para o nosso comércio. Um dos temas abordados foi a assinatura da ordem de início das obras de revitalização dos conjuntos habitacionais Moacir Padilha, Sérgio Fadel, Castelo São Manuel e Quitandinha, por meio do programa Casa da Gente no mês passado. Os locais receberam um investimento de mais de R$5 milhões. Os restaurantes populares também foram citados no encontro. O governador informou que novos espaços vão ser abertos este ano para atender a população em vulnerabilidade social em todo o estado do Rio de Janeiro. Voltamos no restaurante popular, Washington. Já abrimos 7, o primeiro foi em Duque de Caxias. E vamos reabrir 20 até o fim desse ano. Criamos, Mateus Quintal, criamos o café da manhã do trabalhador. Hoje nós servimos 80 mil cafés da manhã por dia para o trabalhador mais pobre, que sai de casa sem ter o que comer muitas vezes. Além disso, um projeto executivo está em andamento em Petrópolis para que as obras na ligação Bingen-Quitandinha sejam feitas. Tudo que foi combinado com a cidade de Petrópolis, com exceção da reversível Bingen-Quitandinha, que a parte de pavimentação do bairro Amazonas já está pronta e a encosta que tinha que fazer já está feita, nós agora precisamos mexer no projeto executivo, porque trata-se de uma via federal e alguns problemas técnicos foram encontrados. Então nós só temos um compromisso, que estamos fazendo o projeto executivo para apresentar à concessionária para que a gente possa fazer o reversível. E ainda durante a visita, o governador Cláudio Castro, políticos e representantes da sociedade civil visitaram as obras emergenciais no túnel Extravasor, que ultrapassam o valor de R$74 milhões. Confira na reportagem de Gabriel Fachola.
Nesta terça-feira, representantes do governo do estado do Rio de Janeiro visitaram as obras emergenciais do túnel extravasor em Petrópolis. Esta é uma entre as intervenções que são de responsabilidade do governo do estado. Ao todo, o investimento no município para a reconstrução das áreas atingidas pela tragédia ultrapassa os 500 milhões de reais. É uma obra importantíssima que toda a questão emergencial a gente vai assumir, mas há um acordo de divisão de tarefas que essa obra não ficaria conosco, ficaria com o governo federal. Ainda assim, porque a gente não fica se escondendo de trabalho, nós estamos assumindo a primeira fase dela. É uma obra de mais de 480 milhões de reais e que a primeira fase, em torno de 80 milhões, o Estado está assumindo, juntando com as outras, dá um investimento de R$500 bilhão de reais só do governo do Estado. As intervenções aqui no túnel extravasor começaram no dia 26 de julho e tem o prazo de 6 meses para a entrega. A data cai no mesmo dia em que a tragédia de fevereiro completa 1 ano. O valor da obra é de 74 milhões de reais, que vão ser divididos entre as empresas contratadas para a execução do projeto. A nossa orientação é acelerar cada vez mais as obras. Os processos de licitação eram importantíssimos, até para a gente não passar situações igual aconteceram no passado, que por causa de tragédias gastou-se mal o dinheiro do povo e depois o que a gente viu foram casos de corrupção, casos de malversação do dinheiro público. A gente aqui não, a gente tratou tudo, até os emergenciais, com muito desconto, para que a gente pudesse ter uma obra de qualidade, mas uma obra dentro do preço e da tecnicidade que é necessária. A construção do túnel começou no fim da década de 1950, mas foi inaugurado apenas em 1971. O extravasor não recebe manutenções e reformas há mais de 50 anos. Atualmente, 80 funcionários estão trabalhando nas obras, mas assim que as atividades em outros pontos forem iniciadas, a expectativa é que o número aumente. A previsão é de ainda mais alguns meses para a construção desse projeto executivo, mas a gente entendeu que alguns trechos precisam de uma intervenção imediata. Por isso agora a gente está iniciando obras emergenciais para poder amenizar os problemas causados em alguns pontos específicos, enquanto o projeto executivo é desenvolvido para que a contratação de sua reforma total possa ser realizada. Além de extenso, é um ambiente confinado. Então por isso que às vezes faz algumas represas para a água ser desviada para o rio, para que as equipes possam trabalhar, mas é um trabalho que exige muita técnica e muita atenção para não colocar em risco a vida dos trabalhadores. A parceria entre o governo federal, estadual e municipal é importante para que a cidade esteja preparada para os períodos de chuva. Todas as obras que o governo do estado assumiu o compromisso, ele vai até o fim, até terminar as obras. E isso foi falado aqui. E o duto é um duto muito importante, uma obra aguardada há muitos anos aqui, que vai beneficiar não só os moradores dessa localidade, mas de toda a cidade também. Hélito Fraguas é morador da Rua do Túnel. Há 4 meses sofreu um acidente na localidade. Quando o piso cedeu, ele caiu de uma altura de 6 metros. A expectativa é que a região volte a ser um local seguro. O meu foi uma tragédia pequena até do que pode acontecer. Então, assim, o nosso bairro, se não for mexido, a gente é a próxima tragédia anunciada de Petrópolis gigantesca, porque são 600 famílias, né? Então, assim, você multiplica isso vezes 3, quantas pessoas vão ser afetadas. E a nossa expectativa é que essa obra seja o mais rápido possível, a melhor maneira possível, né? E assim a gente sabe que vai vir uma chuva daqui a uns 3 meses, então assim, a obra tem que ser acelerada o máximo possível, né? Mas a expectativa é a melhor possível, que seja feito agora mesmo, né? Saiu do papel pelo menos, né? Isso é uma coisa que a gente já esperava há anos, então agora está começando a ser feito. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica na qual recomenda o uso de máscaras para mulheres grávidas, lactantes e com bebês recém-nascidos para a prevenção contra a varíola dos macacos. O documento, publicado pela pasta na noite de segunda-feira, orienta que este grupo deve usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual, principal meio de transmissão da doença. Considerado o rápido aumento do número de casos da varíola dos macacos no Brasil e no mundo, associado à transmissão por contato direto e eventualmente por via aérea, recomenda-se que as gestantes
puérperas e lactantes mantenham o uso de máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus. Usem preservativo em todos os tipos de relações sexuais, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente. Ainda segundo o Ministério da Saúde, as recomendações da pasta alertam que o quadro clínico de gestantes tem características similares ao de outras pessoas. Entretanto, nesse grupo, a gravidade da doença pode ser maior. Além das grávidas, crianças com menos de 8 anos e imunossuprimidos integram um grupo de risco para a varíola dos macacos. O Ministério Público Federal pediu a condenação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e o pagamento de uma indenização no valor de 10 milhões de reais. O pedido se dá na ação movida em junho de 2020, quando Petrópolis deixou de receber encomendas PACs internacionais. No começo da pandemia, até o final de 2021, as agências da empresa Correios fecharam e, consequentemente, o município deixou de receber encomendas PACs e internacionais. Por isto, o Ministério Público Federal decidiu entrar com uma ação que foi movida em junho de 2020. Um dos serviços responsáveis por comprovar problemas com as entregas foi o PROCON do município, que confirmou que durante a pandemia, diariamente eram enviadas denúncias. A nossa equipe, inclusive, já estava esgotada de tanto atender a essas reclamações e não tinha uma resposta por parte dos Correios. À época, em 2020, início de 2020, a coordenadora a Raquel municiada pelas informações da chefe de atendimento Mara, elas noticiaram um fato, é uma espécie de denúncia protocolizada junto ao Ministério Público Federal, dando conta de todas essas situações: demora na entrega, retenção de mercadorias, agências fechadas, conselhos absurdos ao consumidor para que se dirigisse a agências de outros municípios. Na ação civil pública, o MPF apontou que desde 16 de março de 2020, as encomendas via PACs e internacionais estavam sendo retiradas no Centro de Tratamento de Encomendas em Benfica. Já as via SEDEX estavam no Centro de Entregas de Petrópolis, mas elas não estavam sendo enviadas aos consumidores. Isso porque o Correio justificou que não haviam funcionários suficientes. De acordo com o procurador da República, Charles Estevam da Mota Pessoa, no ano de 2020 o Correios registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão e 500 mil reais. E no ano de 2021, o lucro de 3 bilhões e 700 mil reais, e que este valor seria mais do que suficiente para a contratação de novos funcionários. Inclusive, na época, remédios, medicamentos que poderiam ou não ser entregues, distribuídas ao consumidor, já afrontava não só o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º dele, que prevê a boa prestação e a eficiente prestação do serviço, mas também um decreto federal editado no próprio auge da pandemia e que elencava as questões postais, os serviços postais, como serviços essenciais. No processo judicial, é dito que a quantia vai ser destinada ao município para o custeio de projetos e ações para a prevenção de desastres naturais e a recuperação do patrimônio histórico da cidade. Nós devemos ter em mente de que é uma ação que está em sua primeira instância. Ela pode chegar ao STF. E em relação a essa possibilidade, nós devemos lembrar o consumidor que o PROCON segue aqui fazendo o seu dia a dia, recebendo as reclamações, multando, abrindo prazo para que eles recorram, mas principalmente multando e encaminhando o consumidor para o judiciário. Em nota, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos disse que, com relação à ação civil pública mencionada, a manifestação dos Correios se dará nos autos do processo. A partir desta quarta-feira, o Centro de Testagem para a Covid-19 passará a funcionar no Centro Municipal de Saúde Dr. Alberto Otto, na rua Palmeira Maria de Oliveira 80, em São Pedro, na cidade de Teresópolis. A população poderá ser atendida todos os dias da semana, incluindo feriados, de 8 horas da manhã às 8 da noite. Desde o dia 7 de junho, sediando esse serviço, o ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, na Várzea, não terá mais atendimento em saúde. A mudança foi promovida devido à diminuição da demanda por testes nas últimas semanas e também para liberar o ginásio para que ele volte a ser utilizado na prática de esportes. E você vai ver depois do intervalo.
IBGE dá início ao Censo Demográfico 2022. CVC é multada por venda de passagens de companhia em falência. Perfil do Twitter do IBGE é invadido no dia do lançamento do censo. A PPO realiza mais uma edição do Pix Day. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça multou a empresa de turismo CVC por comercializar passagens da Avianca em 2020, sem informar os consumidores sobre o risco de cancelamento dos voos. Na ocasião, a companhia aérea estava em processo de falência. A multa é superior a R$ 363 mil. A decisão foi publicada na última segunda-feira no Diário Oficial da União. No recurso, a CVC alegou que não poderia prever que a Avianca enfrentaria dificuldades operacionais a ponto de interromper as atividades. Porém, segundo a Senacom, mesmo ciente do pedido de recuperação judicial da Avianca, a CVC falhou ao não informar aos clientes sobre os riscos de cancelamento de voos e as graves restrições nas atividades da companhia. Essa falta de esclarecimento viola o Código de Defesa do Consumidor. Mais de 180 mil recenseadores estão nas ruas em todos os municípios brasileiros para realizar o Censo Demográfico 2022. O levantamento é realizado a cada 10 anos, mas está atrasado há 2 por conta da pandemia da Covid-19. O trabalho dos recenseadores do IBGE e a colaboração da população vão produzir o novo retrato do Brasil, com informações imprescindíveis para o avanço de políticas públicas e decisões de investimentos nas mais diversas áreas. O levantamento acontece nos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e Fernando de Noronha. A maior pesquisa do país, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é feita a cada virada de década, mas sofreu um atraso de 2 anos devido à pandemia de Covid-19 e à falta de recursos. O objetivo do censo é retratar o Brasil com as informações, colher as informações a partir dos questionários aplicados pelas pessoas, dos domicílios, e com isso fazer o levantamento das características da população em relação à quantidade da população primeiramente, a situação socioeconômica delas, a questão de cor ou raça, religião. Todos esses dados são importantes para definir o panorama da nossa sociedade. São mais de 183 mil recenseadores em todo o Brasil, trabalhando para colher informações para a 13ª edição do levantamento. Pela primeira vez, o censo vai coletar também informações sobre os povos remanescentes dos quilombos. São quase 6 mil territórios quilombolas que vão ter o seu retrato no censo. Até o mês de outubro, os recenseadores vão visitar mais de 89 milhões de endereços. Além da entrevista presencial de porta em porta, a população pode responder à sondagem pelo telefone no 0800 721 8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br. De acordo com o IBGE, os resultados do levantamento revelam as tendências e os parâmetros sobre nascimentos, mortes e migração indispensáveis para a elaboração de projeções, estimativas populacionais e políticas públicas específicas. Sabemos que em 2 anos acontecem bastante coisas, mas o IBGE, além dessa pesquisa que é o censo, que ocorre nesse ciclo, mas existem anualmente outras pesquisas que fomentam o banco de dados do IBGE. Então, existe uma atualização, tanto em relação às questões dos mapas, em relação às pessoas também, através de outras pesquisas, como, por exemplo, PNAD, CNEF, que
que são pesquisas amostrais, cadastro de endereços, que também fomentam esses dados. E nós recebemos essas atualizações. Acredito que não há um prejuízo em relação a isso. Tivemos mais tempo para elaborar, foram feitas algumas atualizações também em relação a essa nova realidade. E esse objetivo acredito que não vai ter um impacto considerável nesse sentido. Os dados coletados são sigilosos. Para garantir a segurança daqueles que vão abrir as portas ao censo, os agentes vão estar uniformizados usando boné e coletes azuis com a logomarca do IBGE. Todas as equipes vão seguir protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos, álcool em gel e distanciamento social. E ainda falando sobre o censo, nesta segunda-feira, dia em que ele seria lançado, o perfil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Twitter foi invadido. Quem acessou a página no dia 1º, às 7 horas da noite, viu uma publicação de uma corretora de criptomoedas que permaneceu até às 8h50 da noite. No lugar de informações do órgão, o perfil do IBGE mostrava o nome e foto da empresa Exodus Crypto Wallet, que tem quase 190 mil seguidores. Na manhã desta terça-feira, o IBGE informou que o problema foi solucionado depois que gestores de redes sociais do Instituto alertaram os administradores do Twitter e acionaram a área de informática. O IBGE começou nesta segunda-feira o Censo 2022. Durante 3 meses, mais de 180 mil recenseadores vão visitar 89 milhões de endereços em todos os 5.570 municípios do país. Eles vão coletar informações que vão permitir fazer um retrato da população do Brasil, incluindo condições de vida, saneamento básico, educação, mercado de trabalho, entre outras. De acordo com o IBGE, a estimativa é de que sejam contatadas cerca de 215 milhões de pessoas. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos realizou nesta segunda-feira o Pix Day APPO. Na última edição, as doações foram baixas e a instituição arrecadou pouco mais de R$1.000. Mais um mês chegou e com ele veio o Pix Day APPO, que é realizado todo dia 1º pela Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Com o lema Doe uma Moedinha, a campanha mensal tem o intuito de atrair pessoas que possam contribuir para a manutenção do trabalho oferecido pela instituição com apenas R$1. Principalmente esse mês é para a gente arrecadar para conseguir leite, né? Porque todo mundo sabe, está muito caro e a gente precisa do leite aqui na casa. E esse mês a gente está com bastante deficiência na doação de leite. Então, esse dinheiro do Pix Day é para o leite. E tem outras necessidades também, né? Como carne. A gente fornece 60 cestas básicas mensais. E, às vezes, a gente precisa comprar para complementar, né, essas cestas. Na edição anterior, a PPO arrecadou pouco mais de R$1.000. Apesar do montante ter ajudado, a despesa fixa mensal da casa é alta, cerca de R$120 mil. E para tentar chegar a este valor, a associação realiza também bazares e feiras do livro periodicamente. O local, que existe há 3 décadas e assiste cerca de 60 famílias, é mantido por meio de doações de alimentos e de mechas de cabelo para a confecção de perucas que são oferecidas para pessoas em tratamento de câncer. Quem quiser ajudar a PPO pode enviar qualquer valor durante todo o mês por meio da chave Pix. Mais informações sobre a PPO ou como se tornar um parceiro podem ser obtidas na sede que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis. Abram o coração, doem, todos que quiserem, estamos aqui com a porta aberta para receber vocês, até mesmo para conhecer, quem quiser vir conhecer a casa. A Prefeitura de Pati do Alferes inaugurou a reforma e ampliação da quadra Paulo José da Rosa, no bairro Acampamento. A quadra recebeu nova arquibancada, cobertura, novo piso, reforma dos vestiários, pintura, novas instalações elétricas e hidráulicas. Atualmente, a cidade conta com mais de 900 atletas nas escolinhas esportivas, em parceria com a UERJ. E você vai ver depois do intervalo. O Brasil acumula mais de 678 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Intenção de consumo avança com destaque para a renda atual.
Prefeitura de Três Rios revitaliza praças e canteiros do município. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. O Brasil registrou desde o início da pandemia 678.715 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da Covid-19 no Brasil, desde o início da pandemia, é de 33.855.964. Em 24 horas, foram registrados 22.064 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 201 mortes de vítimas do vírus. Ainda segundo o boletim, 32.421.379 pessoas se recuperaram da doença e 755.870 casos estão em acompanhamento. Mas o levantamento não consta atualização dos dados de óbitos em Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados disponíveis, São Paulo lidera o número de casos, com 5,9 milhões, seguido por Minas Gerais, 3,8 milhões e Paraná, 2,6 milhões. O menor número de casos é registrado no Acre, 144 mil. Em seguida, aparece Roraima, com 172 mil, e Amapá, 176 mil. Em relação às mortes por Covid-19, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, São Paulo apresenta o maior número, 172.947, seguido de Rio de Janeiro, com 74.840, e Minas Gerais, 62.958. O menor número de mortes está no Acre, com 2.018, Amapá, 2.151 e Roraima, com 2.158 mortes. Agora um aviso aos petropolitanos e todos que pretendem visitar a cidade nos próximos dias. A Secretaria de Turismo de Petrópolis informou que o Palácio de Cristal foi fechado hoje e permanecerá assim para a montagem de mais uma edição da Bauernfest, tradicional festa alemã promovida na cidade e que este ano ocorrerá entre os dias 12 e 28 de agosto. A intenção de consumo das famílias continuou avançando em julho, com alta de 1,2%. O índice apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo alcançou 80,7 pontos, superando mais uma vez os resultados do mesmo mês nos 2 anos anteriores, durante o auge da pandemia da Covid-19. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, todos os indicadores da pesquisa apresentaram aumento. Porém, a maioria registrou desaceleração em relação a junho. O destaque ficou por conta do indicador renda atual, que apresentou o aumento mensal mais relevante da intenção de consumo das famílias, de 2,4%, e o segundo maior anual, de 23,5%. De acordo com a CNC, o avanço foi impulsionado especialmente pelas famílias que ganham até 10 salários mínimos, grupo que apresentou o avanço de 2,6% nesse índice. O indicador nível de consumo atual teve o segundo maior crescimento mensal de 2,1%, um avanço mais significativo do que o 1,2% registrado no mês anterior.
Segundo a pesquisa, esse incremento foi puxado pelas famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos, que pelo fato de terem mais recursos para compras não essenciais, contaram com um avanço de 2,9%. O menor crescimento do mês ficou por conta do índice Perspectiva de Consumo, que avançou apenas 0,2% em relação a junho. A Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios tem promovido ações de melhorias na cidade. Desta vez, equipes da pasta vão revitalizar as praças e canteiros em trabalho conjunto com a Secretaria de Obras e Transporte. As intervenções envolvem serviços de limpeza, poda, plantio, além da recuperação dos espaços. As ações também vão privilegiar o acesso aos bairros. O Gabriel Fachola traz agora para a gente a previsão do tempo para esta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que esta semana chega na região sudeste uma massa de ar seco, que vai diminuir a chance de chuva em todo o estado. Nesta quarta-feira, o tempo em Nova Friburgo será de nevoeiro. Há possibilidade de elevação na temperatura, que deve variar entre a mínima de 11 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis, o céu terá poucas nuvens e haverá declínio na temperatura ao longo do dia. A mínima será de 11 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, o tempo também será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, amanhã será com nevoeiro. E ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens. No termômetro, as variações são de temperatura mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Pati do Alferes, o dia será de sol entre poucas nuvens, com elevação na temperatura. A mínima será de 14 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de nevoeiro. A temperatura varia entre a mínima de 15 e máxima de 20 graus. Nestas cidades, a previsão são de ventos fracos e não há possibilidade de chuva. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.